Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. podem sentar, por favor. Se eu vos digo a verdade, por que não credes em mim? E nesse primeiro domingo da Paixão, eu gostaria de concluir toda aquela sequência de sermões que foram sendo feitos a respeito do pecado, abordando finalmente hoje os efeitos do pecado e, dentre eles, uma maior ação demoníaca sobre o pecador. Os pecados que nós cometemos, se os cometemos, diminuem a inclinação natural que temos ao bem. Há em cada pecado uma lesão da inteligência. A inteligência é machucada na sua orientação à verdade. É uma experiência comum das pessoas a constatação de que o pecado deixa as pessoas mais ignorantes. O pecado introduz na inteligência uma falta de interesse pela verdade. O pecado coloca o pecador na situação de, efetivamente, querer algo contrário à lei natural, que é sempre razoável, de modo que a inteligência é enfraquecida e privada do seu vigor e da sua habilidade natural de conhecer a verdade. Isso aqui é cheio de consequências. Em primeiro lugar, de que um dirigido, padrão, uma pessoa dirigida em direção espiritual, um fiel que precisa progredir ainda na ruptura com o pecado, no apego às criaturas, nas necessidades que se criou para si mesmo, pelos seus apegos, de que ele sofre de ignorância a respeito desses seus problemas. Mesmo indicando a ele quais são os seus problemas, será difícil para ele ver esses problemas e o caminho a seguir para sair desses problemas. Existe um modo em direção espiritual de contornar essa dificuldade, essa cegueira da inteligência que o pecado causa. Bem, deixe isso aos padres, mas o dirigido deve ter docilidade e sairá no final das suas lutas mais forte e mais iluminado, porque rompeu com o pecado que prejudica a lucidez da sua inteligência. A segunda ferida que o pecado causa é a diminuição da inclinação da vontade para o bem e o aumento da inclinação ao mal. Essa ferida recebe o nome de malícia, que é justamente uma inclinação à má vontade. Em seguida, o pecado causa feridas na nossa vida afetiva, dos nossos afetos e paixões. Causa uma desordenação das nossas relações com os bens difíceis de obter, que são árduos. E a pessoa se torna mais inclinada à covardia e ela perde o direcionamento da vida dela de fazer o que é certo e ao mesmo tempo difícil. E essas feridas de que falamos agora e o aumento da malícia, da inclinação ao mal, causam uma perda de força da alma em fazer o bem e torna difícil agir bem. E a última ferida que o pecado causa nas nossas capacidades da alma é de tirar dela a moderação ao prazer. Quanto mais alguém peca, mais deseja prazeres e agrados. Quanto mais alguém peca, mais os afetos se mostram insubordinados à razão e mais forte isso se tornará, mais violentas as rebeldias dos afetos e mais frequentes. O pecado produz outras consequências. São Tomás observa que o homem está introduzido, pelo simples fato de ter sido criado por Deus, dentro de 3 ordens, ou melhor, dentro de uma ordem que se desdobra em 3 partes. A primeira ordem é a ordem da razão. A segunda ordem é a ordem do governo externo que ele sofre, que ele recebe, de outras pessoas, ou espiritual, ou temporal, político em sociedade, doméstico em casa. E a terceira ordem é o governo geral de Deus, pelo qual o universo é governado por Deus. E quando uma pessoa peca, ela age contra essas 3 ordens dentro das quais ele foi colocado. Ele age contra a razão, age contra o governo espiritual ou temporal, em sociedade ou em casa, de outra pessoa sobre si mesmo. E age contra a lei divina. E, consequentemente, o pecado faz a pessoa sair dessas 3 ordens em que ela está colocada, e isso traz para ela, o pecador, 3 punições. Efetivamente, cada pecado leva a pessoa a sofrer, em primeiro lugar, pelo remorso de consciência, pela tristeza que surge do juízo que a inteligência dela faz, dos atos que ela fez e que ela constata que vão contra a razão e contra o bem. E esse juízo causa remorso de consciência e tristeza.
E muitas desordens nas vidas das pessoas vêm do incômodo e da amargura de consciência que é resultado do pecado. Muito frequentemente a pessoa tenta enterrar sua consciência moral por meio de racionalizações, por meio de justificativas, negações de culpabilidade, mas o fato é que o pecado pune mentalmente um pecador. Para uma vida mental justa, é absolutamente necessário termos uma consciência limpa. O pecado leva também a uma punição por parte das outras pessoas, porque a boa ordem das relações com as outras pessoas é rompida e comprometida. O pecado nos separa dos outros e torna difícil nossa vida em comum, e os pecados dos outros nos afetam. É comum encontrarmos pessoas que, depois de terem cometido um pecado, se queixam de que as pessoas as tratam diferente, que não têm a mesma confiança nelas, se sentem julgadas e outras coisas assim. E essas pessoas ignoram que, ao pecar, elas lesaram a boa ordem da relação com o próximo e elas devem aceitar que estas desordens que elas mesmas introduziram nas suas relações com as pessoas são uma punição justa, que elas devem receber com humildade e paciência. Um padre também será um auxílio muito bom para ajudá-las a passar por esses castigos que a desordem do pecado trouxe, a passar por essas coisas com prudência, com discrição, com humildade, até que pouco a pouco as coisas se acertem tanto quanto for possível. E finalmente, pela desordem que o pecado introduz no governo de Deus sobre todas as coisas, sobre o qual a pessoa também está, a pessoa é deixada à sua própria desordem. Como nossa felicidade vem da nossa subordinação ao governo de Deus, aqueles que pecam são deixados à infelicidade e são deixados aos seus próprios pecados e desordens. Isso quer dizer que um pecado leva a outros pecados. Se a pessoa se desvia mais e mais da lei de Deus e se torna cada vez menos submissa ao governo de Deus. As penas e punições que o pecador sofre são fruto das desordens que o seu pecado introduz, e elas têm uma função de restituir a Deus o que lhe foi tirado, restituindo uma ordem lesada e restabelecendo a justiça. E como o homem é naturalmente inclinado à justiça, e todo pai já ouviu dos seus filhos: mas isso aqui não é justo. Toda vez que o pecador recebe uma punição justa pelos seus pecados, ele vê, se ele tem boa disposição, que algo tirado de Deus está sendo restituído. E isso lhe dá paz e consolo, porque vê que está efetivamente sendo perdoado. Por isso, orações, mortificações, esmolas, restituições de dinheiro aos donos originais, antes de tudo, são causa de tranquilidade, de consciência e restituição de paz interior, porque são uma certa punição que visa restabelecer a ordem que foi tirada pelo pecado que a pessoa fez. É também comum, no caso de mulheres que abortaram, por exemplo, que elas desejem ter uma criança como, entre aspas, uma reparação, tanto quanto for possível, da vida daquela criança que elas tiraram antes, ou ajudar em projetos que evitem abortos, ou rezar pelas mães e crianças que sofrem essas coisas. O fato é que deve ser feita alguma satisfação em justiça, para que a ordem seja reparada naquilo que foi lesado pelo pecado. E é por isso que, em direção, o padre procurará fazer o dirigido compreender que ter paciência com essas desordens, recebê-las com humildade e lutar para restabelecer a ordem perdida pelos pecados cometidos são coisas justas e necessárias, que não devem ser levadas com impaciência. Se o pecado tirou sua capacidade de compreender a verdade com mais tranquilidade, ele te causa agitações às paixões, te desvia no tempo dedicado à oração, ao estudo, por causa de apegos à comida ou a dinheiro. Se o pecado te leva a ter mais fraqueza da vontade e a não fazer as coisas que são deveres de Estado por causa da fraqueza da vontade, uma inclinação ao mal, uma luta contra essas coisas deve ser recebida com humildade e com paciência, porque efetivamente são uma punição pelo pecado. E lutar de maneira tranquila e receber as dores que essas coisas causam são já voltar a restabelecer pouco a pouco a ordem que foi desfeita. Entretanto, é necessário sublinhar aqui: o pecado tira de nós uma capacidade de compreender a verdade. Não é à toa que Jesus Cristo falou para os fariseus: se vos digo a verdade, por que não aceitais? Eles haviam caminhado tão longe numa vida de pecado, numa vida de malícia, que a verdade mais claramente conhecida e manifestada não era recebida por eles. Aquilo implicaria numa mudança de vida, e eles racionalizavam e procuravam argumentos para dizer que eles tinham razão,
a ponto de ver alguém que ressuscitava mortos, que multiplicava pães, fazia cegos ver, dizer que ele era um possesso. Como disse um dominicano que eu conheci uma vez, eles falavam isso com a lucidez que a raiva dá. Essas coisas são todas frutos do pecado, e elas são consequência na vida de uma pessoa, daquilo que é uma desordem introduzida na sua vida interior, nas suas relações com o próximo e em sociedade. O pecado também causa uma influência maior do demônio sobre o pecador, por causa do aumento dos pecados. O aumento dos pecados na vida de alguém leva a um aumento da desordem da sua consciência diante da razão, desordem com o próximo, desordem em sociedade. Esse aumento da desordem permite intervenções mais fáceis do demônio sobre aquela pessoa. Poderíamos comparar com 2 quartos, um que estivesse organizado, cada objeto no seu lugar, limpo e bem distribuído nos seus objetos, e um quarto todo confuso e bagunçado. Se alguém entrasse num quarto bem organizado e tirasse algo do lugar, o dono daquele quarto, ao entrar, perceberia logo: alguma coisa está fora do lugar, é isso aqui. E ela teria condições de identificar mais facilmente o que está fora do lugar, aonde deve estar e como fazê-lo. Entretanto, num outro caso, se um quarto fosse completamente desorganizado, estivesse em total desordem, se algo fosse ainda tirado do lugar, dificilmente seria percebido. Com dificuldade seria colocado no lugar exato e do jeito certo. O demônio vê que quanto mais uma pessoa é desordenada por causa do pecado, mais ele pode perturbar seus afetos sem que a pessoa o perceba claramente, sem que ela veja nisso um grande problema, sem que ela sequer veja algum problema nisso. Ele pode dar para essas pessoas falsos raciocínios, pode dar para essas pessoas incômodos que enfraqueçam a vontade, e isso aí será com dificuldade percebido pelo pecador. Os pecados aumentam então facilitam a intervenção dos demônios sobre a pessoa. Uma vida ordenada, uma vida de ruptura com o pecado é algo absolutamente necessário para que nós tenhamos menos tentações e mais fracas. Uma maior intervenção do demônio na vida de alguém leva em primeiro lugar a espírito de falsidade, a pessoas mentirosas, a pessoas que têm o hábito de mentir, que elas inventam histórias, alteram os fatos para que os outros vejam nela razão. Quantas vezes, como padre, ao longo da vida, eu tive que passar por situações, e os outros padres terão a mesma opinião, pessoas que chegavam descrevendo fatos de um certo modo, e algum tempo depois se conhecia por terceiro que as coisas não eram bem assim, mas eram coisas obviamente erradas. Espírito de falsidade. Depois, curiosidade mórbida, indo atrás de aspectos esotéricos, de fenômenos místicos, ou a pessoa tem uma fascinação pelo oculto e pelo préternatural. A astrologia, mapa astral, coisas que a igreja nunca colocou em nenhum livro de espiritualidade como necessário para uma vida de união com Deus, uma vida de ruptura com o pecado e de crescimento da virtude. Isso aqui não sou eu quem digo, está nos livros de padres que são exorcistas. Esse sermão não tirei da minha cabeça. Uma curiosidade mórbida, indo atrás de aspectos esotéricos de fenômenos místicos, uma fascinação pelo oculto e pelo préternatural. Confusão, ansiedade, depressão profunda, porque o demônio tem poder sobre os afetos das pessoas. Lógico, essas coisas podem ser causadas por causas biológicas, por causas naturais, mas isso não impede que elas sejam também um facilitador de intervenção do demônio. E que as pessoas que têm uma vida de oração, uma vida de ruptura com o pecado, uma vida ordenada, uma vida de fazer o bem para os outros, de penitência, de mortificação, de estudo, de frequência habitual aos sacramentos, mantenham o demônio longe dessas coisas. Obstinação. Se uma pessoa, um fiel, um dirigido, simplesmente não é dócil e ponto, recusa receber qualquer coisa que é dita, pode ser o caso de uma intervenção maior do demônio sobre essas pessoas. Coisas claramente razoáveis, conformes à lei natural, repetidas pela igreja há 2000 anos. As pessoas que mantêm obstinação diante dessas coisas
podem indicar, e frequentemente é o caso, uma maior intervenção do demônio, que, movendo as paixões delas, além do nível do razoável, lógico, causará uma falta de luz na inteligência. E as pessoas deixarão de ver o que é claramente evidente. Constante falta de paz. Pessoas que vão de um extremo a outro, penitências severas, negligências depois graves nos seus deveres de Estado, negligenciando suas primeiras obrigações. Espírito de vaidade e de orgulho, falando de si mesmo, dos seus bens, do que recebeu de Deus, etc. Publicando essas coisas na internet. Desespero, falta de confiança, desencorajamento. O Espírito de Deus sempre causa confiança na providência, vontade de melhorar, vê com facilidade, com clareza, o bem que deve ser feito. Dá graças para que a pessoa perceba que, com o auxílio de Deus, ela pode vencer suas dificuldades. Desobediência e dureza de coração, impaciência em sofrer e ressentimentos pesados a respeito do que fizeram com ela. Inclinação à sensualidade e, pior ainda, sob a aparência de experiências místicas. Hipocrisia, simulação, duplicidade, apego desregrado a consolos nas orações, falta de profunda devoção por Jesus e por Maria, apego escrupuloso à letra da lei. Não pode curar no sábado. Moisés proibiu fazer trabalho no sábado. Então não pode curar no sábado. Zelo fanático, promovendo uma causa. Todas essas coisas são sinais que devem ser vistos com atenção e que indicam maior influência do demônio sobre a vida de alguém. Pessoas assim devem frequentar os sacramentos com melhor preparação e mais frequência. Ter mais vida de oração, passar mais tempo diante do Santíssimo, rezar o terço, ter uma vida de estudo, de penitência, de mortificação, cortar com pessoas e influências que levam elas ao pecado, ter uma drástica diminuição no uso da internet, que é um facilitador de pecados, um grande facilitador de pecados. Na internet, nas redes sociais, todos agora acho que conseguem ver com mais clareza, quantas pessoas promovem ações e alimentam iniciativas ou modos de fazer as coisas, de considerar as coisas, que são recheadas dessas características de uma ação maior do demônio sobre aqueles que vão atrás dessas coisas. Espírito de falsidade. Fala uma coisa e depois diz que não falou. Simplesmente faz como se não tivesse escrito aquilo. Curiosidade mórbida atrás de elementos esotéricos e místicos. Confusão. Obstinação, recusa em aceitar correções, espírito de vaidade e de orgulho, dureza de coração, atos de impaciência e extravasamento de ressentimentos pesados, inclinação à sensualidade. Todas essas coisas são características da ação do demônio. Apego a consolos, apego à letra da lei, zelo fanático promovendo uma causa. Coisas constantes na internet, que são indícios de maior ação do demônio sobre essas pessoas e que permitem maior ação do demônio sobre as pessoas que vão atrás dessas pessoas. É assim que existe uma prioridade na vida católica. Uma pessoa, quando começa a se aproximar de Deus, quando começa a se converter, ela não deve ficar sendo levada por outros a fazer coisas, participar de atividades, ser chamada para colaborar com isso ou com aquilo. A primeira coisa que as pessoas devem fazer é cortar imediatamente com o pecado. Eu tenho convicção de que muitas conversões são abortadas, de que muitas conversões são precarizadas, porque ao invés dessas pessoas serem conduzidas, ao se aproximarem de Deus, ao se converterem, elas não são conduzidas a cortar com o pecado, a refletir nas pessoas que elas devem afastar da vida delas, os lugares que elas devem parar de frequentar, as pessoas com quem elas devem parar de conversar, as coisas que elas devem começar a ler, as coisas que elas devem jogar fora, as músicas que elas devem parar de ouvir, as coisas que elas devem parar de assistir, o uso desordenado da internet, que são todos facilitadores de pecado.
E enquanto a pessoa continua fazendo essas coisas, enquanto ela continua alimentando facilitadores de pecado e efetivamente pecando, e alimentando sua cegueira de inteligência, sua fraqueza de vontade, suas desordens das paixões, as desordens das relações com sua consciência, com os próximos, com as autoridades legítimas, espirituais e temporais, governamentais e domésticas, enquanto ela continua alimentando a desordem que tudo isso aí causa no mundo, ela crê que está melhorando porque participa de um coral, porque crê que ajuda na missa, porque crê que está ajudando em tal ou tal atividade. E essas coisas todas tiram o foco e a energia que ela deve dedicar a cortar com o pecado. Ela terá luz, ela terá força de vontade, ela terá ordem nas paixões, ela terá paz interior, ela terá ordem com seus próximos, se ela parar de pecar. Essa é a primeira prioridade em alguém que se converte e se aproxima da religião. São João Batista foi muito claro. Ele pregava o perdão dos pecados, a ruptura com o pecado. Depois Jesus Cristo traria a luz. Quem pregaria a doutrina correta era Jesus Cristo, mas antes era necessário afastar as pessoas do pecado. É por isso que São João Batista veio antes. Os fariseus nem aceitaram São João Batista, e depois, permanecendo no pecado, não tendo luz, tendo paixões desordenadas, tendo a vontade enfraquecida, racionalizando o pecado, para dizer que não, eles não tinham culpa, que não, eles tinham razão. Eles foram recusando Jesus Cristo até dizer que alguém que ressuscitava mortos, multiplicava pão e fazia os cegos ver, que essa pessoa era um possesso do demônio, com a lucidez que a raiva dá. Eles viram Jesus Cristo ressuscitar Lázaro, já apodrecia no túmulo, já cheirava mal. Quando Jesus Cristo disse, removei a pedra, ele disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro veio para fora. E bem, leiam com atenção. Depois São João diz, Cristo então pediu, desatai-o para que possa se mexer. Se ele não podia se mexer, como ele veio para fora? Ele saiu flutuando do túmulo. Depois desamarraram ele para ele poder andar. Os fariseus viram isso, todos estavam no velório dele. A aristocracia de Jerusalém, o sinédrio estava lá. Lázaro era alguém importante. No instante seguinte, continuem lendo o Evangelho de São João, o sinédrio se reúne e diz, o que faremos? Este homem, atenção ao raciocínio, este homem faz muitos milagres, temos que matá-lo. Com a lucidez que a raiva dá, esse tipo de raciocínio. Porque como é possível que alguém diga, este homem faz muitos milagres, conclusão, precisamos matá-lo? É por causa da falta de ruptura com o pecado. É necessário, antes de tudo, antes de começar a participar de um coral, antes de ajudar na missa, antes de ajudar numa reunião, antes de levar alguém para cima e para baixo, antes de participar de tal e tal coisa, é necessário um longo tempo de trabalho pessoal, de ruptura com o pecado. E só assim a ordem na nossa vida, com as pessoas próximas a nós, em sociedade, em casa, na vida espiritual, com Deus, uma ruptura com a influência do demônio sobre nós, poderá ser feito. Essa é a nossa prioridade. Ruptura com o pecado. Isso aqui é um princípio básico de toda pessoa, que toda pessoa deve ter ao se converter, ao se aproximar de Deus. Ruptura com o pecado. Deixar de lado qualquer outra ideia que tire as energias e o foco dela em ruptura com o pecado. Com as músicas ruins que ela ouve, as palavras grosseiras que ela usa, o modo inábil e pecaminoso de lidar com o próximo, as injustiças que ela comete com o dinheiro, no uso dos prazeres, na falta de firmeza da vontade para cumprir seus deveres de Estado, que são mais, em geral, árduos, nos seus deveres em família, nos seus deveres em sociedade, nos seus deveres com Deus, que tire a pessoa do pecado. E assim ela começará a curar as feridas que o pecado causou na inteligência, na vontade, nos afetos dela. As desordens que introduziu consigo mesma, com o próximo, com aqueles que a governam, com Deus. E assim as pessoas terão paz de consciência, luz para conhecer a verdade, união maior com Deus, e elas poderão então ter uma vida digna de filhos de Deus. Essa é a nossa meta, nenhuma ilusão. Antes de começar a querer fazer qualquer outra coisa, o foco nosso deve ser na ruptura com o pecado, e assim as nossas feridas e as nossas desordens serão curadas, nós teremos luz, e como disse Jesus Cristo, teremos uma vida eterna, se acreditarmos nele, se acreditarmos na verdade dele, e nós o fazemos quando nós rompemos com o pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.